Muito bem, estamos aqui então começando mais um Papo Jurídico. Sempre um prazer estar aqui com meu querido Colombano Feijó, Dr. Feijó. E hoje, uma novidade aqui, Dr. Giovanni Araújo. Muito prazer. Um bom mineiro, que é bom para trazer uma diversidade de sotaque aqui pra gente. A diversidade de sotaque ele trouxe, ele só não trouxe o queijo, né? Ah, bom, é uma falha grave. Isso aí é mentira, porque o queijo e a goiabada nós trouxemos, ele que não quis dividir aqui com Ele você. não trouxe Eu não pra duvido, você, eu Felipe. não duvido Ele não trouxe nada pra disso. você. Ele trouxe um queijo. Pô, Mas deixou no era Pedacinho, escritório. né? Podia Não ter foi dado. um queijo, foi o queijo. Ah, é o queijo. Valeu a pena ou não? Valeu. Sobrou nada. Valeu a pena. Escuta, minha gente, eu poderia falar que eu tô aqui com a dupla, mas eu tô realmente aqui com a dupla, né? Com a Com dupla. A maiúsculo. E a gente vai falar disso daqui a pouco, entender o que é esse trabalho de vocês, essa mentoria. Eu queria que vocês começassem se apresentando. Para quem não conhece, resumidamente, quem é Dr. Feijó? Eu vou parar com esse negócio de doutor também, porque além de termos intimidade, é uma coisa muito formal, né? Quem é Giovanni, quem é Feijó? Quem começa... Giovanni Você Vai que é passar a novo bola aqui pra no mim, papo. Bora, Sim. bora. Pega a bola aí, vamos pra cima. Quem é Giovanni Araújo? Giovanni Araújo é um advogado que teve um certo sucesso, eu diria assim, né? A gente tem que saber reconhecer também nosso trabalho, então Claro. foi uma advocacia boa que eu fiz, que ficou na história. Depois me especializei no marketing, levei isso para outras empresas, entrei também com a questão de ensinar para advogados, né? Nessa parte de mentoria. Sim. E a gente tem desenvolvido um trabalho muito legal aí com os nossos alunos, com os nossos mentorados, e está sendo um dos melhores propósitos que eu achei na vida até agora. 93 alunos. Que coisa Nesse ótima. momento, na mentoria da dupla. Tem sido um sucesso. E realmente é viver um propósito, né? É viver um propósito de ensinar e de ver o progresso de cada um deles. Sim, com certeza. Eu sou o Colombano Feijó, não tenho culpa do nome, foi minha mãe que escolheu. Eu sei a história que é o nome do seu avô, não é isso? Era o nome do meu avô. Meu avô foi um grande amigo, que quando minha mãe chegou comigo da maternidade, ele falou assim, vocês deram esse nome mesmo pra ele? Agradeço, mas sério, gente. Né? Sou advogado, sou sócio de um escritório de médio porte aqui em São Paulo. A gente já está indo aí pro grande porte. Atualmente com 8.500 ações contra planos de saúde. Tudo focado em plano de saúde. Contra planos. Tá. Contra os planos. Tem a parte empresarial do escritório também, atendendo empresas, desde o direito tributário, societário, civil empresarial e tudo mais. Mas a gente teve essa área que foi um grande boom, oriundo do digital. Né? O digital sempre abrindo muitas portas. Desde 2013, a gente já está fazendo essa prospecção pelo meio digital, quando tudo isso aqui era mato. E foi evoluindo e evoluiu de uma maneira exponencial. Exponencial. Hoje, um dos maiores desafios é gerir tudo isso. Gerir equipe, gerir pessoas, gerir expectativas e trabalhar para manter a constância e o crescimento linear, né? E você, eu sei que você falou do digital, né? Você sempre foi muito ligado na tecnologia e trouxe isso para o direito. Então, quando você fala o desafio é gerir tudo isso, eu acho que você também conta com a tecnologia, com o digital, inteligência artificial, né? Hoje em dia no direito, você consegue associar bem hoje em coisas. dia, o advogado que não tiver no digital e que ele não entender. Eu tô falando de hoje em dia, eu não tô falando de amanhã mais. Tô falando hoje Já em dia. né? O momento O cara já que chegou. não souber estruturar os seus agentes de inteligência artificial e ele não conseguir se representar no digital da maneira correta, ele tá fora do mercado. É carta fora do baralho. Que coisa. E hoje em dia, né, eu acho que vocês dois têm essa veia empreendedora e a própria existência da dupla, né, da mentoria prova isso, mas dá para o camarada ser advogado sem empreender? Porque eu acho que anda junto, né, porque você depende, claro, não precisa ser tô dizendo para ser um grande empreendedor, não é isso, mas o empreender anda junto, né, com a advocacia hoje em dia, com o direito. Eu acho que o cara já sai da faculdade tendo que ter isso em mente. Como é que vocês enxergam isso aí? Exatamente. Você acabou de falar um dos maiores erros do advogado que sai da faculdade, pegou a
carteira da OAB, abriu o escritório, mas abriu com a mente de advogado. Tá. Esse é um problema grande que acontece com a maioria, porque na faculdade não ensinam pra gente como gerir um escritório de advocacia. E é onde essa pessoa lhe esbarra em vários problemas, seja de gestão, que também você não aprende gestão no escritório, no escritório não, na faculdade. Na faculdade. Seja questão de vendas, também a faculdade não te ensina isso. E a questão do próprio marketing, a tecnologia, também não tem isso na faculdade. Na faculdade de Direito, ela serve para trazer para a gente o nosso raciocínio jurídico. Você vai sair de lá sabendo fazer o seu trabalho como advogado, não como dono de um escritório. A verdade é que a faculdade de Direito te ensina a fazer o trabalho como advogado, mas não te ensina a prospectar um cliente. Sim. Não te ensina a fechar um verdade. contrato. E você pode ler todos os livros de Rui Barbosa, Pontes de Miranda, Leomar Baleiro. Você pode ser o cara mais estudioso. Uhum. Se você não tiver cliente, de nada vale. Você Porque você tá não tem sozinho, como você não aplicar. vai... não tem Exatamente, como você não aplicar. usa aquilo pra nada, né? Né? O que vira uma frustração para muitos advogados aí com anos de experiência, pessoas aí com 30 anos de experiência. A gente tem visto isso no mercado, indignados com aquele advogado recém-formado, às vezes 1, 2 anos de OAB, faturando muito mais dinheiro. Uhum. Porque essa pessoa, ela investiu em um conhecimento além da faculdade, já abriu o escritório preparado para o que vai ter ali pela frente, entendeu a necessidade de aplicação da tecnologia, entendeu a necessidade de aprender outras vertentes que são indispensáveis para que você tenha sucesso, para que você coloque de fato cliente no seu escritório. Perfeito. Mas é bonito de ver, Felipe. Quando a gente abriu a mentoria da dupla e a gente já está na segunda turma. Então a gente tem o perfil desde aquele advogado que é um pouco mais tradicional já, né? Que tem uma carreira estruturada, até aquele advogado que acabou de se formar e que entrou na mentoria para abrir o seu escritório de advocacia da maneira correta. E a gente tem um caso muito prático do Gabriel, que é um dos nossos alunos. Ele saiu da faculdade, ficou super em dúvida. Putz, eu entro nessa mentoria, isso vai me ajudar realmente a estruturar o escritório? E a gente fez uma reunião e disse para ele, a gente vai te ajudar a encontrar um produto jurídico. A gente vai estabelecer esse produto jurídico. A partir daí a gente vai identificar o público. Você vai começar a se comunicar com esse público da maneira correta. Por trás de um público existe uma comunidade. A partir do momento que você ganhar a confiança de entregar um legado para essa comunidade, você vai se tornar referência. Sim. 6 meses depois, Gabriel é uma das maiores referências em direito oncológico do Brasil. Caramba. 6 meses. Muito legal. Seguindo. Não é uma fórmula mágica. A gente gosta de dizer que o advogado que conquista o sucesso na advocacia, ele é um cara resiliente, ele é um cara que tem iniciativa e ele é um cara que suporta o processo, não o processo judicial, mas o dia a dia. Porque todos os dias você precisa seguir a mesma constância. Sim. E deixa eu... A gente já falou um monte de coisa aqui, eu quero voltar um pouquinho, você falou de produto jurídico. Vamos entender isso aí. A dupla, né? A mentoria, como é que nasce? Vem o quê? Dessa visão de vocês de, opa, o mercado tem esse buraco, as faculdades não estão cobrindo, as pessoas têm esse interesse, vamos pegar da origem. De onde é que vem a mentoria? Como nasce isso? E como vocês, até um pouco para mostrar também, como vocês estruturam isso para virar esse sucesso aí que você falou, 93. 93 alunos. 93 alunos, o que... Pensando no âmbito jurídico e tal, é uma coisa muito legal, de mentorias Sim. e tal. Então, vamos entender melhor essa mentoria, essa dupla, que eu acho que é o ponto de virada aqui, que é o que falta, existe essa demanda, e vocês estão propondo isso. Como é que nasceu a ideia? Como é Vem, que foi? inclusive, de anos atrás, Perdão. onde eu fiz uma pós-graduação, me inscrevi para uma pós-graduação. Era um primeiro escritório, eu tinha aberto com alguns amigos, Tá. que era da faculdade, eles eram da faculdade. E nós abrimos assim, vamos abrir o escritório. Alugamos um cowork, falamos, é agora. E aí? Abrimos o escritório. E aí? Cadê o cliente? Aí eu tive a ideia de que vou fazer uma pós, vou virar um especialista.
eu cheguei na pós, eu não vou citar o nome da faculdade, obviamente, mas cheguei na pós com a expectativa de que eu ia aprender ali a como conquistar, como ter um ganho, né, na advocacia. Tô me especializando, vou aprender a captar cliente, vou aprender a fazer um trabalho melhor. E eu vi que ali era só como se fosse uma extensão da faculdade. A pós me ensinava algo que eu já tinha acesso, essa é a grande verdade. Aprender teoria, mais teoria, isso Que é aí a a gente já técnica tinha da coisa, né? internet, Isso a aí gente já já tem tava. internet, você quer aprender, você quer se especializar, nada melhor do que a prática. Chegar em alguém que quer referência, os processos, grande maioria, são públicos. Você quer aprender, aprende com quem faz de verdade. Vai atrás do advogado que está fazendo, que tem resultado. Então, eu percebi, nesse momento ali, que a faculdade ela não está pronta para te preparar para o mercado. Isso já foi um primeiro alerta que veio à minha cabeça, que a faculdade não entregaria o que eu precisaria para, de fato, colocar dinheiro na mesa. Colocar dinheiro na mesa, não. Tirar o dinheiro da mesa Colocar e no levar bolso. esse dinheiro, na verdade, para a mesa da minha família. Exato. É isso. É isso. E aí, depois você fez o que da vida? Enquanto não entrava o dinheiro na advocacia, porque eu entendo muito da frustração dos advogados aí, é realmente uma profissão difícil principalmente quando você não tem alguém para te guiar. E o que eu fiz? Eu precisava de ganhar dinheiro. Não estava chegando. Eu até consegui, num primeiro momento, captar um cliente ou outro que tinha o Jus Brasil na época, dava para a gente conversar, gastar uma fichinha, responder ali um eventual potencial cliente. Então, a gente chegou até a captar umas açõezinhas assim, mas nada que mudaria a nossa vida. E eu fui obrigado ao quê? A trabalhar com alguma coisa além da advocacia. Foi aí que eu comecei a dar aula. Na verdade, eu já dava aula antes de me formar, só que eu parei de dar aula acreditando que a advocacia me daria o retorno e tive que voltar a dar aula porque, dando aula, eu ganhava mais dinheiro do que advogando. Essa é a grande verdade. E dando quando aula eu falo de aula, dentro do não é direito, aula para não? faculdade, não. Não é aula para faculdade, não. Aula de inglês para escolas estaduais. Caramba! E não era... Não é demérito nenhum, mas você com aquele tesão, com o perdão da palavra, de querer ir pra cima, ser advogado e tal, tendo que fazer uma coisa que não era aquilo que você se propôs quando você falou, quero ser advogado. Isso. Você lidava com essa frustração também? Foi uma quebra de expectativas enorme, porque o curso de Direito, eu paguei grande parte dele dando aula. Então, eu acreditava que o curso de Direito seria meu próximo passo na vida profissional. Claro. E quando eu me formei, eu tive essa primeira frustração de que não seria. A primeiro momento, eu achei assim, fui para o lado errado, escolhi a profissão errada. Eu olhava para um lado, tinha a opção de não ter aberto também o escritório, mas na época pagavam R$ 1.600 para um advogado. Sim. 1.600 para um advogado trabalhar 40 horas semanais. Foi o salário que tentaram me efetivar no meu escritório de advocacia hoje. Cara. Enquanto que, do outro lado, eu já tinha a experiência como professor, já tinha uma certa classificação, eu ganhava como professor 2.000 por 16 horas. Sim, você tinha tempo de se dedicar a então, outras coisas. Aí, se você vai para uma escolha lógica e racional, você vai para onde? Trabalhar 40 horas para ganhar 1.600? Claro. Ou 2.000 só para dizer que você é advogado, estou advogando. É um advogado para andar engravatado. Claro. Ou dar aula para uma escola estadual e ganhar 2.000 por 16 horas. A escolha mais lógica foi essa. E daí como é que você deu essa virada de... Onde é que a coisa virou para você? Aí, enquanto eu trabalhava, eu tinha um amigo, um ex-sócio meu, ele me convidou para a gente advogar junto, dar mais uma chance para advocacia. E a gente abriu, sim, um escritório. E no momento que nós abrimos, também não teve milagre. Sim. A gente chegou a fazer um teste, pegamos uma leva que tinha, porque era uma advocacia para concurso, e na minha cidade tinha acabado de acontecer um concurso, então foi mais tranquila essa captação. Só o que mudou de fato a advocacia foi quando
eu comecei, durante esse tempo que eu tinha extra, né? Eu trabalhava 16, pegava um pouquinho ali das ações e ainda estudava um pouco mais para tentar melhorar as minhas condições, né? Claro. Eu procurava a minha evolução. E durante essa procura pela evolução, eu aprendi sobre o marketing. Tá. Não se falava em E marketing que para pra você advocacia. era uma coisa nova. Foi O que uma que eu tenho coisa a ver nova. com isso, né? Claro. Foi um livro que eu ganhei e que foi a primeira contato que eu tive com o marketing. Nunca tinha ouvido falar sobre tráfego pago, nunca tinha ouvido falar sobre gatilhos mentais. Mas quando eu li esse livro, muita coisa fez sentido, principalmente pela questão dos gatilhos mentais. Porque quando você assimilava para o que dava certo, como você fechava um contrato, você assimilava com esses gatilhos, que às vezes você utiliza sem saber, às vezes pela prática, pela convivência, pela experiência, você utiliza esses gatilhos. E quando você aprende e estuda, tudo fica mais fácil até de como você vai pensar para conversar com aquela pessoa. Comecei a aplicar pelos gatilhos mentais para trazer resultado jurídico, então, para a questão de o pessoal não dar muita atenção para despacho, eu viajava para despachar com o juiz pessoalmente, porque aquele simples despacho, aquele simples conversa com o advogado, e eu já estudando essa estrutura de como conversar, não teve uma viagem que eu saí sem uma decisão favorável. O Giovanni fazia sequestro mental com os juízes. Como que é isso? Sequestro mental é você tirar o cara da sintonia dele e colocar na sua. Você fazer uma chamada que o cara... Ele tá assim, né? A maioria tá. Pois não, doutor. O cara começa o despacho, tudo bem, excelência, parararará, e lança uma frase que o cara faz assim. Opa! Sai do piloto automático. Sai do automático. É Aham. o sequestro mental. Você consegue, de fato, atrair a atenção das pessoas. E isso, tanto para o marketing quanto para a advocacia em si, para o exercício da advocacia, é fundamental. Quando você vai escrever uma petição que faça sentido para o cara ler. É quando você vai escrever um texto para que o seu cliente ou o seu pretenso cliente leia. E você tire as pessoas hoje, Felipe. Elas estão assim, ó, roda a tela, roda a tela, roda a tela, totalmente automatizado. Como que você faz para que essas pessoas parem de rodar a tela e fiquem no seu anúncio? Esse é o desafio. Esse é o grande desafio. Cada vez maior. O cara que estudar os gatilhos mentais, o cara que estudar o ser humano, o cara que entender de comunicação e entender de pessoas, ele tá anos-luz à frente daquele que não entende. Pro advogado, é fundamental entender de pessoas, entender como funciona o cérebro humano e entender como atrair a atenção do meu pretenso cliente. E aí eu volto para a dupla. Na mentoria, tudo isso tá sendo trabalhado. Isso é... Você falou de tesão agora há pouco. O nosso tesão é ensinar alguém a se comunicar da maneira correta. Tá. Porque quando você se comunica da maneira correta com alguém, a chance de você estourar na sua advocacia, ela se potencializa 10 vezes. O cara que não souber se comunicar, ele pode parar. É o cara que vai ser substituído por uma inteligência artificial. O cara que vai fazer um trabalho repetitivo, massificado e tudo mais. Agora, o cara que souber... Não tem nada que diferencie, né? Exato. É o que... A comunicação e o sentimento. Podem até falar que já existe inteligência artificial que lê e entende o sentimento do ser humano. Nada muda esse tete a tete que a gente cria, ainda que seja virtual. Sim. Não tem nada que substitua isso. Claro. O cara que entender como funciona o cérebro da pessoa que ele quer impactar, ele vai ficar e vai sair na frente dessa pessoa. Isso acho que serve para tudo. Claro que a gente tá falando de direito aqui, de advocacia, mas Pra isso que você qualquer falou área. serve para qualquer área, né? Comunicação é tudo. E lembrando que a comunicação ela não é só verbal, ela é escrita, é o jeito como você se veste, é o jeito como você se porta, Sim. é o cenário que você utiliza, a iluminação, o design, tudo isso está dentro da comunicação. Tudo isso. E o camarada sai da faculdade pensando no direito, imagina, isso aí não tem nada a ver comigo, né?
Eu quero saber de doutrina, jurisprudência, que, óbvio, ninguém tá dizendo que isso não é importante, é fundamental. Claro, senão também o cara chega lá, tem cliente e não consegue resolver o problema. Mas ter essa visão, ter esse cuidado pro marketing, pra comunicação, pra tudo isso, é essencial. E vocês falando aqui, eu fico pensando, por que as faculdades também já não estão pensando nisso, né? Ou estão pensando nisso, ou realmente pararam no tempo? Como vocês veem isso? Pensando nos cursos, assim, não sei. Eu vejo, né, obviamente que é uma opinião particular, que a faculdade ela coloca muita matéria de direito para a pessoa Inútil. estudar, e são matérias que são inúteis. Inúteis. Inúteis porque o advogado, a grande verdade é que ele vai seguir ali com 1, 2, 3 áreas. Ele vai estudar muito mais a parte do direito para pouca aplicação. Essa é a grande Quer verdade. saber de uma coisa? A faculdade tá olhando pro aluno se matar no mercado comendo jujuba. Não tá fazendo nada de diferente. Sim. E eles precisam começar a olhar, muito boa essa jujuba, pro marketing, pro posicionamento e pra venda. Todo advogado é um vendedor. Tem que ser, né? Tem Mas que aí, ser. aí eu faço uma pergunta também. Existe, talvez, na área, o que é uma bobagem, eu acho, mas eu acho que existe, vocês me confirmam. Um preconceito também daquele cara muito vendedor, é que eu vou citar um nome que a gente vê na mídia, Nelson Williams, que é eu não sei se vocês certamente conhecem, eu não sei o quanto vocês conhecem, mas é um camarada que se vende muito, é um publicitário quase, mais do que... eu não entendo profundamente, mas ele tá muito bem. Ele tem causas no Brasil inteiro e tal. Mas muito advogado critica. E eu acho que dentro do que a gente tá falando, isso existe. Como lidar com isso? Quem tá certo, quem tá errado? Existe um limite para se vender, para ser um vendedor? Ou não? Mantém-se a ética e vamos lá. Como é que a gente baliza isso aí? Eu Já acho que- que Um por vez. Eu acho que a comunidade jurídica pode até criticar alguns determinados posicionamentos do Nelson, mas ninguém pode criticar o resultado dele. Que ele entrega, né? Não, tô falando de resultado financeiro. Uhum. Tô falando de um cara que tá faturando 1,2 bilhão por ano. Quem vai criticar isso? Uhum. O cara sabe de alguma coisa. Sim. Até porque ele é um cara que, historicamente, sai de uma infância muito pobre. Jaguapitã, salvo engano. Vem pra... Qual que é o nome da cidade dele? Ele mora aqui em São Paulo. Não. Onde é que ele se formou? Aí você me pegou. Depois, Bom, já a gente lembra. Se forma numa faculdade do interior. Uhum. Uma das melhores faculdades lá do interior. Começa a crescer na cidade dele, sem apadrinhamento, trabalhando dentro de um consultório médico. Com o tempo, consegue se engajar com os empresários da região, começa a prosperar, ganhar dinheiro, cada vez mais criticado por conta dos seus posicionamentos e da sua maneira de se comunicar com as pessoas, mas vai crescendo exponencialmente. Por quê? Porque os clientes gostam. Sim. Eu não tô aqui para agradar os advogados, eu tô aqui para agradar os meus clientes. Perfeito. Acho que essa é uma visão. E eu acho que esse é o ponto. A partir do momento que o advogado entende, eu estou aqui para me comunicar com os meus clientes, não como um advogado apenas, mas como se eu fosse um deles. Porque eu entendo da dor que essas pessoas estão passando. Eu entendo que existe um inimigo nessa história que está causando essa dor. Eu entendo que essa dor causada gera sintomas que afetam diretamente a vida dessas pessoas. E eu entendo que existe uma solução possível, juridicamente possível, que pode tirar essa pessoa do sofrimento. A partir do momento que ele começa a se comunicar assim com essas pessoas começam a contratá-lo cada vez mais. E o cara cresce cada vez mais, até se tornar o maior escritório de advocacia Sim. do Brasil hoje. É indiscutível o Ele tá resultado presente do em cara. todos os estados, Em né, todos os ele- estados. Gostem, não gostem, o fato é, ele gera muito emprego. Uhum. Ah, mas teve o problema X. Cara, ele gera um monte de emprego. Gostem ou não gostem, ele tem um faturamento que, com toda certeza, a maioria dos advogados que criticam gostariam de ter. Claro. E com toda certeza ele tem um conforto que a maioria desses advogados que criticam gostariam de ter também. Então criticar o resultado do cara ninguém pode.
E, as Fim pessoas, de e papo. mesmo assim as pessoas gostam de fazer isso, Mesmo né? assim, elas continuam O Brasil é criticando. igual diria Tom Né? Jobim, ter sucesso no Brasil é quase um doença crime. pessoal, não é? É Não é quase isso? um É crime. mais fácil jogar pedra. E quando você perguntou, você falou da questão também da ética. Sim. Se Né? isso se conflita de alguma maneira, né? Como é que Se é isso? conflita de alguma maneira. Eu acho que ética está relacionada com a sua profissão do jeito que você trabalha e não como você trabalha, tá? Ética, para mim, um advogado sem ética é o advogado que rouba cliente, Uhum. é o advogado que rouba escritório, é o advogado que, de alguma forma, gera dano em alguém, um cliente dele. O Nelson, ele tem feito o trabalho dele muito bem. Ele não teria esse sucesso se ele fosse um mau advogado. Então, quando pergunta de ética, mas é porque ele ostenta, ele coloca avião e tudo. Ele tem que ser pobre? Ele conquistou. Se eu tivesse que falar para ele uma palavra, era parabéns. Claro. É lógico. É isso. Todo mundo quer o faturamento dele. E não só o faturamento, ele também tem uma vida excelente. Uma vida abundante, uma vida próspera de verdade. Ele tem família com ele, ele tem a mulher, tem os filhos bonitos. Né? Ele faz... Ele não é bonito. O Nelson Williams não é bonito. Pô, Nelson, Eu falei, os filhos são Você bonitos. me Né? A desculpa família aí, é bonita. Nelson. É uma família sua bonita. família é muito bonita, mas... É uma família bonita. Tem uma história bonita. E eu acho que tem que ser... A gente tem que espelhar, na verdade, em quem tem sucesso. Claro. Não é, eu acho que não é isso. tacar pedra, não adianta, não vai resolver nada. A pessoa que taca a pedra vai continuar sendo frustrada. Então, eu levantei isso porque vocês sabem, porque tem muita gente que critica, né? Esse que é o maluco da coisa. O cara é um sucesso, de vez de se inspirar, tem muita gente... E a gente tá falando um pouco disso, da pessoa saber se vender, saber vender o seu projeto, a sua... Né? Você fala de produto jurídico, né? Um termo que Sim. você usa, que é isso, é saber vender isso. E não tem que ter medo. Acho que talvez... Eu pergunto também porque talvez E o pessoal super vá falar... normal. Porra, que legal, queria ser, mas eu fico envergonhado Nem- perante meus pares. Nem Mas- Jesus agradou a todos, vai ser o é. Nelson Williams que Não vai é. agradar. Mas isso daí é Exato. muito real, esse negócio da crítica, porque quando você começa a produzir conteúdo na internet, Aí é você terra de ninguém, é né? tido como advogado blogueirinho. Sim, Né? sim. Eu me lembro muito bem da minha história, que logo que eu saio do meu escritório de advocacia, eu saio e começo a atuar com ações contra planos de saúde. E eu tive uma formação dentro de um escritório de advocacia que preponderantemente era uma formação para o direito empresarial. Então atendia empresas grandes e tudo mais. E os meus colegas todos que se formaram comigo, tanto lá dentro quanto na faculdade, falaram: vai virar advogadinho de plano de saúde? Advogadinho de plano de saúde. É a mesma coisa, sabe aquele negócio de advogado porta de cadeia? Sim. Esse mesmo Pois é. desprezo, né? E no começo a gente tem aquela fase, né? Que é a fase da zombaria mesmo. As pessoas vão, elas começam a te zoar, elas começam a te desestimular, mas ninguém sai da sua zona de conforto. Enquanto eu tava saindo, trabalhando e correndo atrás, porque eu tinha um sonho. Sim. Depois, essas pessoas tentam te derrubar. Eu sofri 2 representações na OAB. Graças a Deus, as 2 representações a gente conseguiu anular, porque elas foram muito mal feitas, a pessoa era incompetente, não tinha a Mas menor de condição. colegas que... E a coisa mais doída foi essa. Porque quando a gente vai ver, o tiro é amigo. Ou de quem a gente acha que é amigo. Sim. Tudo bem, a gente passou dessa fase. Hoje, com 8.500 ações contra planos de saúde, vem um monte de gente que naquela época criticava e fala assim: nossa, vocês viram como o Feijó tá bem? Meu Deus, que bacana, né? Feijó, me ensina, né? E como Não você tem- reage a isso? Eu ensino, sem problema nenhum. Desde Faz que o não Pix. fosse, desde que não seja, Exato, eu sei. Pagando desde bem. que não seja evidentemente alguém que litigou comigo, que tentou me derrubar, que tentou Claro. me prejudicar. Quando é autêntica admiração, pô, tem um cheque em branco comigo, meu amigo. Tem um cheque em branco de amizade comigo. Sim. Agora, se é alguém que tentou derrubar, que tentou fazer mal, claro que a gente não tem essa pessoa não goza mais da confiança que a gente Perfeito. gostaria que ela pudesse gozar, mas infelizmente as atitudes fazem com que a gente colha Uhum. pro bem ou pro mal, né? É isso.
E deixa eu perguntar, a gente já volta para a questão da mentoria, que eu quero. A gente falou, mas não falou como que nasceu a dupla, exatamente, quero entender isso. Mas eu queria falar um pouquinho, Giovanni, você falou da história de vida do Nelson Williams, etc. Tal. Você tem uma história interessantíssima que acho que a gente pode falar aqui, que é uma coisa que serve como exemplo de superação e também para as pessoas verem que isso existe. Você superou um Guillain-Barré, você tá em processo disso, né? Uhum. Como é que isso interferiu também na sua carreira? Conta um pouquinho de como foi, imagina o susto, para quem não sabe. Você explica até melhor do que o que é, mas como isso também serviu para te repensar algumas coisas e te trazer até aqui. Conta um pouquinho pra gente isso. 2024 foi um ano difícil. É. A minha família já tem essa superstição que falava aqui, os 33 anos, a idade de Cristo é uma idade difícil, você vai passar por uma provação. E eu já imaginava, mas eu estava acostumado a matar um leão por dia, então que venha os 33 anos, vou encarar. Mas eu não imaginava que ia chegar, eram cágados com 3 Tiranossauro Rex. Foi difícil, foi o Guillain-Barré, foi a morte de uma cachorrinha que eu tinha. Tá. Foi um carro roubado, foi... Tudo no mesmo ano? Tudo no mesmo nos 33. ano. Tudo no mesmo ano. E rompimento de sociedade. Foi um ano difícil. O Guillain-Barré, com certeza... Nem foi tão mal assim. Não é? Eu poderia ter qualquer desculpa para simplesmente ficar quieto e falar, vou só ficar de boa, não vou mexer com mais nada, vou desistir. Porque tudo, né, era um ano que tudo estava complicado. Mas foi o mesmo ano que o quê? Que eu juntei com o Feijó para montar a mentoria dupla, que eu abri escritório com parcerias, Sim. que eu juntei com um grupo para advogar no High Ticket. E o Guillain-Barré, não estou aqui para simplesmente contar uma história triste, porque ele, ao mesmo tempo que foi a pior experiência minha de vida, foi também a melhor. Exato, acho que porque ele trouxe para mim uma reflexão. Foi uma doença muito chata, querendo ou não, cheguei a perder todos os movimentos, né? Só para quem não rápido. sabe, a gente está falando que Guillain-Barré é um vírus que oportuno, né? Que ataca e que a pessoa fica sem movimento do corpo. Resumidamente, é isso. Você fica imóvel, é isso? Na verdade, é uma doença autoimune onde o próprio corpo começa a atacar o seu sistema nervoso. E ele ataca por quê? Porque um vírus ou uma bactéria se aloja na medula. E esse é o gatilho para que você tenha o Guillain-Barré, mas se você está assistindo, não se preocupe que a chance é muito pequena. Eu que tive esse azar. Eu nunca ganhei numa rifa, mas loteria ganhou nessa fui sorteado. Que maravilha. Isso aí acomete, se eu não me engano, 2 pessoas a cada 100 mil. É muito raro. Mínimo. É muito raro. Então, mas isso aconteceu comigo. E eu tive que suportar e enfrentar todo esse processo. Mas, como eu falei, também foi uma experiência positiva. Né? Provou... tive reflexões sobre muita coisa na vida. Foi um momento também que eu entendi... A gente fica mais humilde até, né? A gente vê como a gente... Fica mais humilde. Nada, né? Entendi meu propósito. Me cerquei de pessoas boas. As pessoas ruins eu larguei fora. E foi uma época muito boa para isso. Para poder também enxergar um panorama como se estivesse de fora. Porque quando você está dentro, quando você está passando por uma situação, você está naquele incêndio, você não consegue ter uma visão clara. E essa desaceleração que eu tive me pôde colocar em uma visão mais de cima. Eu consegui entender melhor. Eu entendi que os problemas que a gente tem é como se fosse uma combustão. E a combustão está ali, está pegando fogo. É uma reação química. O que você precisa para a chama ela continuar acesa? De oxigênio. E quando eu identifiquei que eu estava com vários problemas em minha volta, como que eu apagava essa chama? Cortei o oxigênio. O oxigênio é o quê? Simplesmente ou rompi laço, ou parei de dar atenção, simplesmente larguei para lá e não foquei nos problemas. Então as chamas apagaram. Então foi uma época boa para mim, apesar de tudo, porque eu consegui identificar tudo que estava acontecendo com a minha vida e resolvendo e matando cada problema. Para chegar em 2025
um ano para mim muito melhor, um ano desafiador, nunca vai deixar de ser. Uma das coisas que eu faço é me cobrar bastante. Tem a minha mulher também que ajuda nisso. Sim. Me cobra muito. Eu tenho um coach dentro de casa. Acho que todos temos aqui, né, gente? E tá sendo um ano maravilhoso. Maravilhoso. Porque, né, estou lá renovação, de né? Eu acho que é um ano de renovação. Excelentes pessoas, é um ano de renovação. Enfim, todas as coisas que eu estou depositando minha energia, que eu estou colocando oxigênio, graças a Deus elas estão dando certo. Então, a mentoria com o Feijó está sendo um sucesso, são vários alunos, o pessoal tendo resultado, fazendo alianças dentro do grupo, fazendo dinheiro entre eles. Na parceria com o escritório, vários processos, mês passado 78 processos, isso está lindo. No high ticket, quebrando cabeça, para mim uma novidade. O que é high ticket? High Às vezes a pessoa está ticket- ouvindo, a gente não sabe. High ticket é a advocacia que tem o volume é pouco, mas o dinheiro é alto. Entendi. Eu comecei esse projeto em janeiro com o pessoal do grupo TM, e a partir daí quebrei muita cabeça, porque a minha advocacia era advocacia de volume, e eu quis inverter, até mesmo para entender como é que é esse tipo de advocacia, de conversar com grandes empresários, conversar com pessoas fortes mesmo, e foi uma novidade para mim. E eu quebrei muita cabeça, mas mudei várias vezes a estratégia até começar a acertar. Então a gente está falando aí, foi janeiro que eu comecei. Né? Resiliência. Janeiro que eu comecei, mas foi aquilo, eu já era acostumado a matar um leão, depois eu matei dinossauro, agora isso para mim aqui é detalhe. É detalhe. E detalhe. tudo isso, imagino eu, que vocês levem para a mentoria, né? Tudo isso que você está falando, isso que eu tô essa falando, bagagem toda. isso que eu tô falando, inclusive eu fui relatando para o pessoal como tem sido meu passo a passo, porque isso para mim é novidade do high ticket, né? De como eu cheguei. Então demorei, a gente tá aqui em março. Em março. Então, demorei aí 3 meses para conseguir o primeiro contrato. Aí você fala, pô, você tá fraco. Mas nada é um contrato de 800 mil de honorários. Com mais um de 6 milhões que a gente pode fechar a qualquer momento. Então, eu acho que eu tenho feito também um bom trabalho aí. Tem sido desafiador. Claro. Isso eu não vou mentir. Mas a vida é assim mesmo. A gente Isso, precisa de desafios e quebrar esse desafio, porque é dessa forma... Provavelmente que o Nelson Williams chegou num 1,2 bilhão por ano. Né? Matando um leão por dia. Também nada do dia pra noite. Acho que as pessoas têm que entender isso, construindo, processo, construindo. Quem acha que vai acordar de um dia para o outro com o milagre do sucesso, sem trabalhar, é bom tirar o cavalinho da chuva. Sem trabalhar e sem se preparar, né? E sem se preparar. É bom tirar o cavalinho da chuva, porque ninguém colhe aquilo que não plantou. Né? E aí tem toda a etapa do plantio, efetivamente, né? Isso que o Giovanni está vivendo é muito interessante, porque a gente fala muito na mentoria da dupla sobre os conceitos de escala. Tem pessoas que falam de escala a qualquer custo. Então, o que é escala? Escala é a quantidade recorrente de processos que entram no seu escritório de advocacia. Tá. Só que não adianta nada você entrar com um monte de processos que são deficitários, no final das contas, que geram prejuízo, dão uma falsa ilusão de entrada de fluxo de caixa, mas na perfectibilização desses processos você se atrapalha, porque eles custam mais caro de serem mantidos e executados do que você efetivamente está tendo de recurso no seu caixa. Quando você direciona uma energia para um high ticket, tudo bem, dá mais trabalho. Mas, poxa vida, 800 mil reais de honorários é um valor de honorário significativo. Cá entre nós, 6 milhões de honorários é um valor absurdo. São mais de 500 mil reais por mês. Vale a pena, né? Para um contrato. Então, o conceito de escala. Você tem a escala, a quantidade de processos que entra. Eu prefiro trabalhar com o conceito de escala financeiro. Quantidade de dinheiro que entra oriundo de um processo judicial. Exatamente. Isso é trabalhar com inteligência. E deixa eu aproveitar isso para perguntar, é quase
uma mentoria grátis aqui, vocês veem até onde vocês podem ir. Tem Pix, hein? Mas então, a gente vai botar Olha aqui o no Pix vídeo aqui aí. embaixo. Traz o QR Code, Matheus. Eu queria, não, né? Lidar com advogado é duro. Olha só que Eu preconceito. queria- com a advocacia. Eu queria falar um pouquinho sobre prospecção. Eu queria que vocês falassem dentro do que vocês acreditam, que vocês entendem, que essa, eu vou chamar de nova advocacia, que também não é nenhuma revolução. É só viver o momento, é só entender, né, o cenário. Mas o que vocês podem falar de prospecção pro advogado que está vendo a gente, que está um pouco patinando nisso aí? Como que pode mudar Quer isso falar pra aí da melhorar? prospecção digital? Posso Prospecção digital, começar, eu falo então? da física. Então vamos lá. A prospecção, às vezes a pessoa, quando ela está saindo, ela tem esse problema, né? E hoje o pessoal está saindo até mais consciente da faculdade com aquilo que eles precisam desenvolver. Só que acaba que esse advogado que acabou de formar, ele fica pensando muito no quê? No tráfego pago. Que o tráfego pago aparece em anúncio, porque serve para todas as áreas. É o mais comum de se ver a agência de marketing vendendo serviço dela, se você acaba entendendo que o tráfego precisa. Mas essa pessoa sai pensando no tráfego. Mas esquece que quando a gente está falando de prospecção através do marketing, o marketing ele é subdividido aí em 5 partes, pelo menos. Tem o tráfego pago, sim. Ele é interessante e indispensável para quem busca atrair clientes pela internet. Tá? Ficar dependendo de viralização, cara, você vai perder muito tempo. Nós temos que ser realistas. Tráfego pago é necessário, sim, principalmente no início. Mas além do tráfego pago, tem o copywriting. Copywriting é o quê? É a habilidade de escrita, que serve também, no caso, para fala, porque você vai roteirizar aquilo que você está falando. E como que você roteiriza bem? Como que você estrutura bem a legenda, o post, essa comunicação sua, sabendo o básico que eu falei para você, que foi o primeiro contato meu com marketing, que são os gatilhos mentais. Então, você precisa dominar os gatilhos para entender também sobre copywriting. Passou de copywriting, tem a parte de design. Lembra que eu falei, comunicação, ela não é somente a comunicação verbal, é a comunicação escrita e a comunicação visual. Então, o visual também, de tudo aquilo que você está postando, da forma que você está se apresentando, dos vídeos que você está fazendo, esse visual, eles têm que estar bem alinhado. Você tem que ter uma identidade visual, essa é a grande verdade. E a pessoa acaba que ela investe, às vezes, numa câmera boa, investe num microfone bom, compra um terno bonito, mas esquece que tem um cenário, que tem cores, tem muita coisa além, tá? Fora isso, eu já falei 3, tem a parte do posicionamento, que é o que o Feijó ele fala muito bem, porque o posicionamento é onde você vai se conectar com aquele público. É a forma de você se conectar, de criar essa comunidade, de você se tornar uma referência. Para isso, é necessário que você tenha posicionamento. Tá. E o posicionamento não é uma coisa que você também aprende da noite pro dia, né? A gente tem batido muito isso com o pessoal da mentoria, que é indispensável. O Feijó é referência nas reparadoras. Meu escritório que eu tinha, que eu vendi, era referência em concursos públicos. Pretendo ser referência para empresários, é o que eu estou lutando agora. Na outra parceria já somos referências também para ações judiciais contra companhias aéreas. Mas você só consegue se tornar uma referência a partir do momento que você consegue ter um posicionamento sólido. E por último, então, olha só, falei de gestão de tráfego, falei de design, falei de copywriting, falei de posicionamento e o mais importante de todos, que é estratégia. Não adianta você ter um vídeo bonito, você ter uma escrita bacana, você ter um cenário ótimo, de você se falar bem, se portar bem, se você não sabe para onde você está indo. Para onde? Você está remando para onde? Qual que é o sentido? Qual que é o porquê daquele vídeo que você está gravando? Tudo que você faz tem que ter um objetivo. E para você saber esse objetivo, para ter esse objetivo bem alinhado, você precisa de quê? Estratégia. Falar, não, eu vou gravar aqui um conteúdo legal. Esse conteúdo aqui vai ser para o brand, vai ser para fortalecimento de marca. Esse conteúdo aqui vai ser só para informar.
o meu público sobre os direitos dele, vai ser mais informativo mesmo, porque desse informativo depois eu faço um remarketing e jogo um conteúdo para fazer venda, para depois dessa venda eu tentar um remarketing para tentar vender melhor, só que com outras palavras. Então, mas isso você só consegue quando você faz estratégia, quando você tem estratégia. E é aqui que a maioria do pessoal, né, dos advogados, donos de escritório, tem um problema. Por quê? Eles contratam a agência de marketing achando que ela vai salvar a vida deles. Porque a agência promete a copy, a agência promete um designer, ela promete a gestão de tráfego, ajuda até ele criar um posicionamento. Mas agora a estratégia não tem como ela fazer por você. Ela é indelegável. Ela é indelegável. Ela não vai pensar por você. Se a agência de marketing pudesse fazer a estratégia, ela não seria agência de marketing, ela seria um escritório de advocacia. Simples assim. Perfeito. E a gente bate muito nisso, viu, Felipe? Na estratégia da conversão. A gente, inclusive, tem aí algumas estratégias que são autorais da dupla, que é, a exemplo, estratégia de posicionamento dirigido. Existem determinados tipos de conteúdo. Então, você tem os conteúdos de atração, você tem o conteúdo de doutrinação, você tem o conteúdo de conversão. Então, você quer construir um perfil. O que você precisa para construir um perfil? Atrair pessoas. Tá. Então, existem determinados conteúdos que você vai produzir objetivando a atração de pessoas. Basta eu atrair, essas pessoas começarem a me seguir? Ou, se eu atrair, essas pessoas automaticamente vão começar a me seguir? Não. Essas pessoas precisam me enxergar como referência. Eu preciso ter alguma coisa interessante para que essas pessoas fiquem. Aí entra o conteúdo de doutrinação, que são conteúdos um pouco mais densos, mas que essas pessoas nos passem a nos enxergar como referência em determinada solução jurídica. Passou a me enxergar como referência de determinada solução jurídica, conteúdo de conversão. Porque não basta ter seguidor. Eu preciso ter cliente que coloque dinheiro no caixa do meu escritório. Essa é uma das estratégias. Sim. Aí você tem estratégia de conversão de pessoas que estão com urgência e emergência. Pô, antigamente era muito comum. Vamos fazer uma landing page, fulano de tal vai clicar aqui no anúncio, cai na landing page, caiu na landing page, vai clicar no botão do WhatsApp, vira cliente ali. E dava certo, não tinha concorrência. No começo dava certo. Só que agora, cada vez mais, a gente precisa entender como que o nosso cliente está pensando. Mais do que isso, eu preciso entender qual que é o meu produto jurídico. Por exemplo, se eu estiver lidando com urgência e emergência. Tô com meu pai na UTI, o plano de saúde não tá cobrindo uma cirurgia, não tá cobrindo um tratamento que ele precisa urgente disso. Esse cara tem tempo para pesquisar? Não. É a primeira coisa que pinta. É a primeira coisa. Onde é que eu vou prospectar esse cliente? É Google. Esse cara precisa entrar onde? Numa página que carregue rápido. Essa página que carrega rápido tem que ter um botão de WhatsApp subindo falando olá. Ela precisa dar informação na hora. O cara tá sem tempo. Agora, o cara que tá buscando uma indenização por um defeito construtivo no apartamento dele. Esse cara tá com tempo de pesquisar? Esse cara tá com tempo. Esse cara não tá morrendo, esse cara não tá com uma urgência, não tá com uma emergência. Então esse cara, ele pode cair numa página, ele vai ler. Aí, esse cara que produziu essa página, já tem lá o pixel, vai perseguir esse cara com os anúncios, esse cara vai começar a anotar o anunciante, esse anunciante vai começar a ser visto como referência, até o momento que, tá maduro, vou entrar, abrir um diálogo com essa pessoa. Aí entra bom atendimento, fluxo de comercial e assim por diante. São situações diferentes. E existem inúmeras situações diferentes para cada circunstância do seu cliente. Então, a grande habilidade do advogado estrategista é entender o estado de espírito daquele determinado cliente. Aí ele vai converter mais. Perfeito. Louco, né? Muito bom. É muito bom isso. E deixa eu fazer uma pergunta. Tudo que vocês estão falando, de alguma maneira conflita com aquelas regras que eu não sei se ainda existem ou não da OAB, que eu lembro que o advogado não podia ter placa. Tinha umas coisas dessas antigamente, eu não sei. É uma dúvida que me veio, que talvez as pessoas que não façam isso ainda tenham esse medo. Como que a OAB lida com esse anúncio todo, essa venda toda? O que complica, o que conflita com a regra da vida é o advogado ter placa.
investir na placa e não investir na estratégia de prospecção de cliente. Isso aí complica o advogado. Cara, se você acha que ter placa no seu escritório de advocacia é o seu polo de prospecção de cliente, a não ser que você esteja Não, mas não tinha essa Tem questão. uma advogada grande ainda que... Beleza. Numa reunião com ela, ela é super competente, faz um trabalho com muita excelência. Faz milhões na advocacia. E um dia ela bateu um papo comigo por telefone. Ela falou, não acredito no marketing e tal. Falei, pô, mas o marketing, ele funciona assim. Eu tô te falando por experiência minha. Vale a pena você investir no marketing. Ela, não vou investir em marketing, não vou fazer marketing. Eu fui, por quê? Ah, não, porque eu já tentei e deu errado. O que você fez? Ela, pô, ainda sofri uma representação ainda por tentar. Eu falei, nossa, mas... O que você fez, né? O que você fez? Plotei o carro. Aí também não, né? Aí plotou o carro, né? Plotou o carro. Mas, o carro todo. Aí não, isso aí não é marketing. Mas existe sim um regulamento. Então, isso como é que... Em 2021 foi feito um provimento 205, onde deu aval para o advogado fazer o marketing na advocacia. Ah, legal. Tá? Só que existem regras, obviamente. Dentre elas ali, a principal é você não pode estar simplesmente fazendo um anúncio de venda. Porque quando eu falo assim de venda, tem uma forma de você chegar no cliente. É o quê? Dando uma informação. Para essa informação, você jogar ele para a landing page, chamar para uma conversa, para marcar uma reunião, entender aquela situação daquele potencial cliente. Agora, você chegar e colocar, olha, a ação de pensão alimentícia, R$500, cara, tá errado. Vira pastelaria não também, pode. Não é isso? Então, assim, existe, né? Lembrando que a gente conversou no início aqui sobre, beleza, advogado é visto, né, pomposo, e ainda existe isso, né? Em alguns países não tem essa diferença, advogado é como qualquer outro e faz anúncio, aparece em outdoor, mas aqui é ainda tido como uma profissão que tem que ter um zelo pela imagem. Sim. Então, esse tipo de propaganda, vendendo, é expressamente proibido. Anúncios em rádios são proibidos. Então, existe sim ainda um regulamento, tá? Mas existe a forma de você fazer e captar cliente, não tem nada de errado nisso, é totalmente permitido, só que você tem que fazer da maneira correta, senão... Caso contrário, vai tomar um gancho. Claro. Você vai, sim, sofrer representação e vai merecer, sim, sofrer algumas sanções. Sim. Tá? Porque eu faço, o Feijó faz, a gente faz da maneira correta. Com o quê? Com vídeos explicativos, informativos, para conscientizar, né? Para conscientizar o público. Isso é um papel nosso, também, de advogado, para a gente está o quê? O advogado é uma ferramenta indispensável à justiça. Para acontecer a justiça, o cliente tem que saber do direito dele. E é isso que a gente faz. Através do nosso conteúdo, a gente ensina que a pessoa tem determinados direitos. E quando você ensina, quando tem aquele gatilho, que você consegue mostrar, se posicionar como uma referência, essa pessoa, mesmo que você não esteja oferecendo ali, clique em Saiba Mais para... e nos contrate, apenas R$500, 2 ações por uma. Não, você não precisa fazer isso. A pessoa, a partir do momento que ela tem você como referência, ela, inevitavelmente, vai chamar o seu escritório, sim, no WhatsApp, ou vai te ligar e vai pelo menos orçar quanto que é para poder te contratar. Muito bom, né? Porque essa é uma dúvida que eu tinha. Eu acho que muito advogado também que não faz isso, não está acostumado com isso, talvez tenha esse medo, porque, não pode fazer, não pode... Com bom senso, porque também a gente vê nas redes sociais e tal, muito advogado, advogada, fazendo um humor, digamos assim, que talvez seja a maneira dele de viver, mas é humor, é uma coisa muito escrachada, tal. Eu não sei também qual a opinião de vocês, se pode ser um caminho, também pode não ser. Acho que talvez tem que manter não sei como dizer isso, não é um decoro, mas... Né? Porque vira uma piada, uma coisa tão... A questão não é o decoro. E a gente não é contra meme. Uhum. O que a gente é contra é a ausência da intencionalidade. Por exemplo, você vê o advogado... E o ridículo, né? Então, eu acho que é o ridículo. Acho que é essa a palavra. Mas você vê o advogado fazendo um meme
zoando um cliente. É o cliente que paga as contas dele. Vai dar errado. Uhum. Ou ele só vai atrair outros advogados para seguir o perfil Sim, dele, o senhor que é um vão imbecil, achar o senhor bonitinho. está Parabéns, indo você contra é quem paga as suas contas. Você é o Tiririca Digital. Isso. Parabéns. Seja bem-vindo ao mundo dos Tiriricas digitais. Né? Agora, o cara que faz um meme contra o, sei lá, vamos falar o INSS. Ô, INSS, me desculpa falar de você aqui. Cara, mas ele fez um meme contra o INSS falando de uma dor corriqueira do cliente. Ele vai atrair pessoas E que sem estão cair no ridículo. Acho que é passando- isso que tava me... Exato, por aquela determinada dor, Uhum. por aquele determinado problema. E aí vai atrair pessoas, e aí se ele tiver conteúdos sóbrios, se ele não ficar querendo ser o palhacinho da turma o tempo todo, ele vai transmitir seriedade com leveza. E isso é muito bacana, né? Agora o que não dá é pro cara ser o palhacinho da turma. Que Exato. aí ele tá passando pelo advogado ridículo, ele tá perdendo totalmente a autoridade dele. Esse tipo de meme que zoa cliente, aí sim a gente é contra. Perfeito. É o que eu acho Né? também. É isso. E eu queria fazer uma pergunta até pra gente ir encerrando. Pros dois responderem, mas como vocês definiriam quem que é o advogado do século XXI, o advogado de 2025, já com a cabeça em 2026? Quem é esse advogado? Quem é esse cara? Como é que vocês traçam esse perfil? Bom, se for um advogado que planeja, pelo menos, alcançar o sucesso, é um advogado que vai dominar a gestão, que vai dominar o marketing, que vai dominar vendas, que vai dominar tecnologias. Porque tecnologias, aí você pensa, dispensável, para quê? Só o chat GPT dá certo. Cara, tem muita tecnologia muito boa no mercado que ajuda tanto na sua produção quanto no seu atendimento. E isso, o que acontece? Você melhora o atendimento, a resposta fica melhor, você consegue diminuir os custos do escritório também. Querendo ou não, isso também é uma coisa que influencia, principalmente para quem está com a corda no pescoço, está cheio de funcionário e nada contra, mas a gente tem que se adaptar à tecnologia. Se aquela ferramenta ela vai dispensar funcionário, isso não faz de você uma pessoa má, mas uma pessoa que tem visão. Mas aqui a empresa, o escritório de advocacia, não é uma instituição filantrópica. Sim. O cara que for muito bonzinho, pô, ele vai quebrar porque ele tá com dó do fulano. A gente tem que preservar o CNPJ. Às vezes, as medidas não são tão sociais, as medidas não são tão bem vistas pelos demais, mas as medidas elas sempre têm que ser em prol da empresa, porque todos vivem pela empresa. Aconteceu um caso, uma vez a gente precisou demitir um cara. O cara tinha um filhinho pequeno, né? E, puta, o Feijão mandou o cara que tinha um filhinho pequeno embora. Claro que eu não queria mandar um cara que tem um filho pequeno que precisa do emprego embora. Só que o escritório de advocacia não é uma instituição filantrópica. Quer ficar no emprego? Você tem que trabalhar, você tem que performar, você tem que produzir, você tem que entregar, você tem que ser constante, você precisa atender o cliente, você precisa cumprir seus prazos, você precisa cumprir com as suas responsabilidades. Humanidade é fundamental. A gente trata os problemas como problemas de fato com toda a sensibilidade. Mas a partir do momento que a gente passa a enxergar que aquela exceção tem virado regra, infelizmente, independente da condição daquela determinada pessoa, se ela não estiver dentro da cultura do escritório, ela tem que ser desligada. E pra tudo, né? Isso, a gente tá falando de direito aqui, claro, mas são coisas que a gente ouve falar. Qualquer ambiente, qualquer empresa não é filantropia. Gestores fracos, gestão, exato. gestores fracos enfraquecem a empresa. Prejudicam a performance do escritório de advocacia. E a gente tá lá porque a gente vive daquilo. A gente vive daquilo. Claro que vão existir exceções, é claro que todo mundo quer ser humano, mas a gente vive daquilo e o escritório tem que crescer, o escritório tem que evoluir, o escritório tem que manter o status para que outras famílias não se prejudiquem, né? É isso. Porque muita pessoa incorre em erro de essa síndrome de agradar, de ter que ficar agradando.
Exato. Isso vem de muitos anos, de centenas de anos atrás, é totalmente explicável pela história do ser humano, porque você tinha que agradar a todo mundo, realmente, o seu lugar ser humano, porque era em bando que você vivia. Quando você se tornava uma pessoa desagradável, você era expulso, e a expulsão daquele bando era uma sentença de morte. Sim. E isso foi passado para a gente por gerações. Então, o normal é que a pessoa seja uma pessoa que, sim, que tente agradar. Tem muitas pessoas que fazem isso, mas o agradar em excesso pode prejudicar. Porque você esquece que você tem ali um escritório de advocacia, uma empresa que precisa ter lucro. Deixa de ser uma falha daquele determinado funcionário para se tornar uma falha do gestor. E isso é um problema muito mais sério, porque uma falha do gestor não prejudica uma pessoa, prejudica o grupo. O ambiente todo, claro. O grupo todo. Uhum. E isso é um problema muito sério. Quando a gente está falando de gestor, é uma coisa que não tem como você deixar de ver. Não tem como você deixar de dar a devida atenção, porque é um erro seu, é um erro de uma pessoa que prejudica um grupo inteiro. Voltando para a sua pergunta, Sim. o advogado do século XXI é o advogado que tem clareza mental. Ele tem clareza da situação. Então ele tem a mente calma, ele consegue fazer uma boa leitura, ele entende de tecnologia, ele entende do produto jurídico, ele entende de pessoas para quem ele presta serviço, ele entende de pessoas que fazem parte da sua equipe, ele entende de direito, ele entende que ele não entende de tudo, mas que ele tem que ter ou desenvolver a capacidade de contratar aquelas pessoas que entendem. Acho que a palavra do século XXI é versatilidade. A versatilidade é uma das maiores características do bom gestor. É o cara que se adapta. É o cara que olha para a tecnologia, não fica com medo da tecnologia. Ele aproveita a tecnologia. É o cara que olha uma tendência nova, ele vai estudar. Ele é curioso, ele vai atrás. Mais do que isso, ele olha para situações difíceis com calma para tomar boas decisões. E decisões firmes em prol do coletivo e não de uma pessoa ou só do próprio bolso. O momento que você corta da carne, Felipe, é o momento que você começa a sentar na mesa dos adultos. Você quer saber se seu sócio merece sentar na cadeira do sócio? É na hora que você olha para ele e fala assim, esse mês a gente não vai tirar nada da empresa porque a empresa não performou e a gente vai ter que tirar da carne. E o cara fala assim, mês que vem a gente vai trabalhar para performar e a gente nunca mais ter que tirar da carne. Isso é sócio. Compartilhar lucro é fácil. Quero ver dividir prejuízo. Exato. E onde, Feijó, que esse advogado que tem visão e versatilidade vai buscar o conhecimento? Na dupla, evidentemente. É isso que eu queria ouvir. Lá, tudo isso que a gente tá falando aqui, a gente falou bastante coisa, né? E a se dupla condensa canta, Felipe. Você já ali. viu o Giovanni cantando? Ah, temos isso, é? Não tem nada disso. Pô, Giovanni. Como não? Não Canta tem aí nada uma disso. música aí pra gente. Eu não mano. sei cantar. Tá bom. rapaz. Mas sabe ser gestor. Bora pra cima. Mas que bom, gente. Que interessante, que legal. E é isso, então. Então, o advogado que quiser estar no século XXI, que quiser se atualizar, é o que vocês falaram. Pode ser o rapaz que acabou de sair da faculdade, ou pode ser um cara com muita bagagem, muita experiência, que vai contribuir. Tem pra todo mundo, é pra todo mundo, E que né? quer desenvolver a versatilidade. Não tem Que medo é do o- novo. Aham. Vai pra cima do novo. O A novo é bom. dupla, é isso. A dupla. A mentoria tá aí para todo mundo, para todos os advogados, mas a vitória não. A vitória vai depender... Forte, hein? A vitória vai depender com que essa pessoa Fechar com- realmente ela faça a mentoria, realmente ela aplique, realmente ela se relacione também, porque eu não vi nunca ninguém crescer sozinho. Então, Nem corno você consegue ser sozinho na vida, imagina crescer. exatamente. Exatamente. Essas palavras de sabedoria. Fala se não foi. É um gênio. É isso. Gente, bom, queria agradecer esse papo aí com vocês. Foi muito bom, muito elucidativo. E acho que para quem nos ouve também, principalmente para quem é do direito, é um
É um balde de conhecimento e de oportunidade, o que é melhor ainda. Tá aí. Os rapazes estão disponíveis para quem quiser, quem se interessar. Contatos e tal, tá tudo aqui no descritivo. E é isso. Obrigado, gente. Vocês querem deixar uma palavra final? Pra não dizer que a última palavra foi que ser corno, não dá pra ser sozinho? Pior é que essa história do até corno você não consegue ser sozinho, eu aprendi com o Nelson Williams. Olha Bom, aí, então... Estávamos falando de Nelson Williams aqui. Pronto. Essa frase é de Nelson Williams. Tá. Inclusive, vou colocar aqui no vídeo vou reproduzi-lo falando Esse essa termo frase. é justo, Pra provar. Falou, minha gente. Assim eu encerro a minha participação. Muito obrigado. Acho que é isso. A participação minha também, é claro, como encerrado. Eu acho que a gente já bateu um papo e fica para o próximo episódio. Com Quem Quem certeza. quiser ouvir mais, é o próximo episódio, né não, Feijão? A dupla cast em breve. Tamo Muito junto. bom, muito bom.